Bom, então eu vou ler um pouquinho o resumo da professora doutora Carmen Beatriz Neufeld, que vai fazer a abertura do nosso evento. Ela é mentora, tutora da nossa liga, super importante, essencial para a gente, dá todo o apoio. Então, ela é psicóloga pela Universidade da Região da Campanha, doutora e mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem livre docência pela USP. Ela é professora associada do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Ela é fundadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental, o LAPIC, da USP. Ela é bolsista de proatividade do Conselho Nacional de Pesquisa, professora convidada do mestrado da Universidade de Granada, da Espanha, ex-presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, terapeuta certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, com mais de 20 anos de experiência clínica, autora de mais de 30 livros, mais de 70 capítulos de livros e mais de 60 artigos. Ministra workshops como convidada em diversos países sobre terapia cognitivo-comportamental e sobre terapia TCC em grupos. Então, é com essa maravilhosa que a gente vai dar início ao nosso evento. Quero agradecer imensamente você, Bia. Que alegria! Que alegria! Muito obrigada, Roberta, obrigada, Luísa, obrigada a todo mundo da LITCC. Amorômetro só explode nessa hora. Muito amor envolvido. É uma coisa linda demais, é um orgulho. Quero agradecer enormemente a Liga por me convidar para fazer uma breve fala de abertura, porque o grande foco são os convidados, as convidadas, que são de primeiríssimo nível, né? Então, muito obrigada por esse convite e parabéns ali TCC, hashtag orgulho da Tia Bia, uma felicidade gigante ver ali TCC se desenvolvendo tão rapidamente, tão lindamente. Parabéns para todo mundo. E eu fui convidada para fazer uma fala de abertura e me deram liberdade total para eu falar do que eu quiser. Olha só, olha que responsabilidade. E que eu vou poder usar aí um monte de tempo, não então um monte de tempo, para falar. E aí, o que eu pensei? Considerando, né, que é um evento da Liga Acadêmica de TCC da USP de Ribeirão Preto, considerando que é para pessoas assim, né, iluminadas esse evento. Então, nada de slides, nada de palestra, vamos interagir. Então, a nossa conversa vai ser um pouco estilo live, né? Vamos conversar. Quero ver o que vocês vão colocar aí no chat, os comentários de vocês, as expectativas. Eu preparei para falar com vocês sobre o título desse evento. Então, o tema é o título desse evento, né? Novas tendências em psicologia, terapias de terceira onda. Que será que quer dizer isso, minha gente? Que novidade é essa? E tanta gente inscrito e tanta gente querendo ouvir sobre esse tema. E aí eu falei assim, eu vou aproveitar que eu tô com saudade das lives, né, dos chás de quinta, e muito nessa toada de mini chá de quinta, eu resolvi dar uma olhada sobre o que a literatura fala sobre novidade. Qual é o efeito do novo na nossa vida, né? Por que nos atrai tanto, né? E aí, essa galera da LITCC maravilhosa escolheu fantasticamente esse título, colocando novas tendências em psicologia, e as inscrições bombaram. Ou seja, muitíssima gente querendo saber quais são as novas tendências em psicologia, e que conversa é essa de terapias de terceira onda. E aí foi bem interessante porque
Achei vários autores falando sobre o efeito do novo, sobre a nossa busca por novidades, sobre qual é o efeito que dá na gente quando a gente ouve alguém dizer, olha, venha conhecer o novo, né? E o quanto a gente se sente energizado. E aí, gente, vocês sabiam o que mais apareceu na minha busca? Estudos relacionados à excitação, sexual ou não sexual. Ou seja, olha que coisa interessante. Então, quer dizer, o novo nos atrai. O novo nos energiza. Ou seja, quem não quer saber do novo? Quem não quer saber sobre o que é que está rolando, né? Morton e Igor Zalka falam que a novidade é excitante. Eles falam isso dentro de um contexto de parcerias, de relações e de sexualidade, mas eu acho que a gente pode pensar nisso também em várias áreas. A gente pode pensar nisso também em ciência, por que não? A gente se sente energizado, atraído por conhecer mais sobre o novo. Porém, olha que coisa interessante, eles também vão falar, na minha busca também apareceu a preocupação que o novo gera em termos da insegurança. Ou seja, o novo também é um tanto quanto assustador. O novo também é um tanto quanto ansiogênico. Então, assim como é excitante, assim como é energizante, ele também pode gerar o efeito contrário, o efeito do medo, o efeito de fugir, o efeito de desmerecer o novo, de dizer que o novo não é tão legal assim. Quem é que disse que era legal esse negócio de novo? Não é legal. Legal são as coisas tradicionais, são as coisas que a gente já sabe, são as coisas que estão aí já há muito tempo e que todo mundo sabe que funciona. Pois é, não tinha como eu não falar sobre isso, considerando que a gente está aí num evento de liga acadêmica voltado para questões relacionadas a novidades em psicologia. O quanto vocês conseguem perceber esse tipo de reação nas pessoas? Eu percebo bastante. Eu percebo tanto desde, né, já que TCC não é uma coisa tão recente, né, mas também não é tão antiga assim no nosso país, me chama muita atenção que tinha inicialmente literalmente essa dicotomia de medo, insegurança, rechaço do novo, que não é, na época era a TCC, e também uma atração, também uma espreita. O que será que ela vai falar? Que conversa é essa? Como será que isso acontece? Como será que isso funciona? Esse negócio aí de TCC, né? De terapias cognitivo-comportamentais e tal. Então, pensem um pouco. Vocês não veem isso no contexto da graduação? Algumas pessoas com quem vocês convivem, talvez mais abertas para o novo, outras menos abertas para o novo, umas muito já fixadas naquilo que sabem, naquilo que é certo, naquilo que é o que deve ser, e às vezes se voltam contra qualquer nova teoria ou qualquer nova evidência que apareça. Então, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês era isso, era esse convite ao novo. Aí vocês vão dizer, mas essas terapias que vão ser palestradas aí, né, sobre as quais a gente vai ouvir, elas nem são tão novas assim. Mas se a gente pensar no contexto da psicologia, elas são bastante novas. Até mesmo no contexto das TCCs, elas são mais novas do que a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. E que efeito é esse que nos faz nos fecharmos muitas vezes para esse novo? Então, por exemplo, mesmo dentro das terapias cognitivas e comportamentais, existe gente que torce o nariz, que diz assim, nem é tudo isso, nem é tão legal assim, ou então que se opõe ferrenhamente e diz que não devemos abrir mão do que a gente já conquistou, do que a gente já sabe. Pois é. Então, a primeira discussão que eu queria
fazer com vocês era essa: o efeito do novo, o efeito instigante, energizante, mas ao mesmo tempo também amedrontador, ansiogênico, que gera insegurança e que a gente vai ter que lidar com essa balança. Então eu queria convidar vocês para esse evento da LITCC, de vocês deixarem essa balança se equilibrar, de se abrir para esse novo, de olhar para esse novo e de tentar deixar esse novo conversar com vocês. E aí, não tem como vocês bem sabem, né? A gente precisa falar de evidências. E para a gente falar de evidências, a gente precisa relembrar o que são evidências. Afinal, o que são evidências? Um dos pontos que todas essas terapias e teorias têm em comum é o fato de que todas elas prezam por evidências, por diferentes níveis de evidências. Então, é um convite a estar aberto também. É um convite a dizer assim, que evidências essas teorias vão apresentar? E aí, a gente também vê, às vezes, um movimento que eu apelidei carinhosamente de movimento de manada, que é quando a gente fica perseguindo o novo e desconsidera o que a gente já sabe. Então, assim como é muito perigoso a gente se fechar para o novo, a gente dizer, não, estou aqui no meu lugar seguro e não vou me deixar iludir, não vou me deixar afetar por essas novidades aí, porque essas novidades logo vão passar. Mas também existe um movimento daqueles que se sentem tão energizados com o novo, que parece que eles são buscadores de novidades, né? Na verdade, a gente sabe que isso são características de personalidade também. Então, até que ponto, pensando que nós estamos falando de ciência, pensando que nós estamos falando da psicologia enquanto ciência, pensando que nós estamos falando em evidências, até que ponto a gente não tem que mesmo tentar equilibrar essa balança entre o energizante do novo e a insegurança de lidar com o novo? Até que ponto, quem é ou que pode equilibrar essa balança? O meu convite para vocês é as evidências. As evidências podem nos ajudar a equilibrar essa balança. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tão encantado com o novo a ponto de jogar fora tudo que já se sabe. Nem tão inflexível em relação ao novo a ponto de dizer que qualquer coisa nova que aparece não vale a pena receber a nossa atenção. Então, pensando nesse convite, né, da gente ter uma postura baseada em evidências, até que ponto, talvez, muitas das pessoas que estão inscritas aqui nesse evento querem justamente ouvir falar. Então, é esse o convite. Eu deixo o convite aí para vocês. Se abram para ouvir falar. Se encantem, sim, mas não percam o ceticismo curioso ancorado nas evidências. O que eu quero dizer com isso? Ela está querendo dizer que alguém que vai falar não tem evidências? Não. Não é o que ela está querendo dizer. O que ela está querendo dizer é que todas essas pessoas que foram convidadas, elas foram escolhidas a dedo. E é óbvio que elas vão falar das evidências que existem. Mas cuidado para a gente não entrar naquela ideia de que, na verdade, parece mais torcida de time de futebol do que estudiosos de teorias. Que é quando a gente se apaixona tanto por uma coisa, que a gente passa a não lembrar que todas as teorias, no fim das contas, vão ter os seus pontos cegos, vão ter as suas perguntas sem respostas. Isso é o que move a ciência. É isso que faz com que esse negócio seja tão apaixonante. E por isso o novo também
é tão delicioso e energizante por um lado e tão assustador, porque nos tira desse lugar confortável por um lado, mas por outro lado também nos dá um novo sopro, um novo fôlego, areja, né? Todas essas questões. Então, por exemplo, que tipos de coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês em termos dessas novidades? Aqui vão ser falados sobre teorias em específico. Pois e se eu dissesse para vocês que o novo que está por vir, ele é um novo que talvez supere as marcas de psicoterapia? As marcas. Marca de carro, sabe? As igrejinhas, os times de futebol. Quem sabe a gente podia fazer um exercício imaginativo, como o Stephen Hoffman, que publicou um paper muito interessante, chamado Imagine There Are No Therapy Brands. It Isn't Hard to Do. Ou seja, vocês já imaginaram o que aconteceria conosco se a gente não tivesse esses nomezinhos das teorias da psicologia? E se tudo que nos dirigisse fossem, na verdade, as evidências, e aí as evidências vão ser o que elas forem, e elas vão ser mutáveis, e nada vai funcionar para todo mundo. Olha que libertador, a gente finalmente poderia dizer, olha, eu tenho me identificado com tais e tais e tais conceitos, mas eles não servem para todas as pessoas, porque de fato não servem para todas as pessoas. Nós, seres humanos, somos maravilhosamente diversos. Já imaginaram? Não dá um medinho? Até que ponto a gente consegue lidar com esse lugar inseguro, no qual a gente começa a pensar, por exemplo, em terapias modulares, em intervenções que, na verdade, serão tijolinhos que a gente vai construindo e que, na verdade, talvez, num futuro, não tenham um nome específico no qual a gente se agarra e diz, eu sou tal coisa, eu sou de tal teoria. Professora, que horror! Você está me deixando ansiosa. E todos os pressupostos, e os aspectos filosóficos, a ideia de não fazermos salada mista. Pois então, vejam que isso não é tão novo assim. A Isaac falava em terapias modulares no final da década de 80, início dos anos 90. Hoje em dia, dentro das terapias cognitivas e comportamentais, tem uma nova visita a esse tipo de lógica, que é a terapia baseada em processos, né? Terapias cognitivas baseadas em processos, e que seguem muito essa lógica dos estudos do Isaac. Então, quer dizer, talvez isso não esteja tão longe assim, né? Na proposta do Reis e do Hoffman. E para nos deixar ainda mais felizes ou desesperados, né? Todo esse movimento da medicina, da saúde, customizada por pessoa, por indivíduo, para cada um de nós. Então, nós temos as evidências do que funciona, numa média, em certos tipos de contextos, pessoas ou demandas, e, por outro lado, nós precisamos da criatividade para customizar isso e para adequar isso caso a caso. E aí, como a gente se salva da salada mista? Como a gente se salva de que tudo vale, de que tudo pode? As evidências. As evidências, no fim das contas, é o que a gente quer se agarrar. Pelo menos essa é a proposta. Essa é a proposta das terapias cognitivas e comportamentais. De que o que, no fim das contas, né, vai sobrar de tudo isso são as evidências. E as evidências também não são essa coisa que dá para todo mundo. Olha que loucura! Então, quer dizer que não existe uma evidência que vai explicar todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E o contexto?
E o contexto social? E o contexto cultural? E os aspectos que influenciam diretamente nessa construção de expectativas e significados? Como ficam? Já pensaram sobre isso? Esse é o convite. Até que ponto a gente deve sim se atrair pela novidade, mas sem esquecer que esse nosso medinho que também vem junto, ele nos diz alguma coisa, ele tem uma função, ele também faz parte do processo. Ele não deve nos barrar, mas ele deve nos dizer, vai com calma, por um lado. E por outro lado, essa energia, essa excitação, ela nos previne, ela tem uma função, ela nos previne de nos deixar fechadinhos dentro daquele lugar seguro onde a gente se ilude que a gente já sabe tudo e que a gente tem todas as respostas, quando na verdade a gente ainda tem tanto para caminhar em termos de psicologia, em termos das TCCs, em termos de psicoterapia, em termos de ajudar as pessoas, em termos de customizar as intervenções, indivíduo a indivíduo, sim, realidade social a realidade social, contexto a contexto, cultura a cultura. E é esse o convite, gente. Mas eu não estou vendo nada que vocês estão comentando, estou aqui só falando, né? Prometi que a gente ia conversar e no fim das contas não estou conversando com ninguém, né? Então eu vou dar uma olhadinha no chat para ver o que vocês estão falando, o que vocês estão dizendo aí em termos dessas ideias muito malucas que eu estou trazendo e que, na verdade, são mais para aquecer as turbinas e deixar vocês super animados para discutir DBT, para discutir terapia focada na compaixão, para discutir mindfulness e para discutir ACT. Então, olha só, deixa eu ver aí. Muito bom. André, poderia comentar brevemente sobre esse modelo generalizado, emergente, baseado em evidências? Posso comentar, sim. Então, na verdade, Isaac, final dos anos 80, ele levantou vários estudos mostrando que existem os aspectos inespecíficos de psicoterapia e que, na verdade, nós deveríamos tentar nos salvar desses nomes de psicoterapia e começarmos a nos focar em o que funciona para quem. Tanto é que tem, inclusive, um livro que não é dele, mas que se chama O que Funciona para Quem. E ele é um livro antiguinho aí, né? Eu não gosto de dizer que ele é antiguinho, né? Porque eu já estudava psicologia na década de 90, né? Então, vejam, o que é que, na verdade, as respostas, André, elas não estão todas prontas. É um movimento de uma postura mais integrativa. É um movimento de uma postura que vai identificar, e daí a proposta do Reis e do Hoffman é identificar quais são os processos que estão por trás das coisas que acontecem conosco. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aí de uma das coisas que a gente estuda no laboratório, que é perfeccionismo, né? Que é uma característica de personalidade. Quais são os processos que estão por trás dessa característica de personalidade? Como essa característica de personalidade se move e como ela é vulnerabilizadora ou protetora em termos da gente desenvolver ou não determinados tipos de transtornos. Por quê? Porque o perfeccionismo é uma característica humana, não uma sintomatologia em si. A questão toda é que tem momentos em que nos gera prejuízo clinicamente significativo, e é aí que a gente pode passar a olhar com olhos preocupantes no sentido do prejuízo clinicamente significativo que isso gera. E quais são os processos que estão por trás? A resposta bacana disso, né, pensando na tua pergunta, André, é exatamente o fato de que não é um único processo. Por isso, terapia baseada em processos. Porque, na verdade,
há vários processos que podem estar associados com isso. E aí descobrir quais são as intervenções, a depender do processo, que tem mais evidências e que são mais eficazes. Então, a analogia que Isaac fazia, era uma ideia de modulares, ou seja, módulos de intervenção customizados por pessoa, mas que no fim das contas estivessem baseados em evidências para aquela demanda. E aí, então, cada intervenção cada vez mais customizada, cada intervenção cada vez mais pensada em como ajudar as pessoas. Por exemplo, nós poderíamos falar dos processos subjacentes à ansiedade, processos subjacentes à insegurança, processos subjacentes a lidar com o novo, já que eu comecei essa minha fala convidando vocês a se energizarem e se sentirem um pouco inseguros em relação ao novo. Então, esses processos é que, na verdade, cada vez mais a gente precisa conhecer e saber o que disso, no fim das contas, o que é que vai funcionar para essas intervenções. Por isso, dentro de uma perspectiva baseada em evidências, gente, eu não posso me fechar no sentido de pensar que uma única abordagem teórica ou uma única explicação vai conseguir dar conta da diversidade dos seres humanos. Então, vai nessa lógica a questão, certo, André? Vou dar mais uma espiadinha aqui. Deixa eu ver, que agora me perdi aqui, agora tá tendo bastante comentário, né? Olha só, muito legal, muitos comentários, fantásticos. Deixa eu ver, tô procurando para ver se tem mais alguma pergunta, alguma questão. Muitos boa noites, muitos beijos e corações, muitos carinhos. Obrigada, 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 gente. Parabéns para a LITCC por estar organizando esse evento lindo e maravilhoso. Esse povo da LITCC lindo demais aí, ó, no chat. Muito bom. Muito bem. Maravilha. Olha, gente, eu não estou achando mais perguntas. Nós temos mais perguntas? Pessoal da LITCC, temos mais alguma pergunta, algum comentário que vocês querem me ajudar a achar aqui no chat, porque eu não estou conseguindo? Bia, só estou vendo muitos corações e muitos carinhos. Bia, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Acho que tem uma pergunta do Igor. Pode falar, tá? Que é assim, ó. Doutora. Ai, agora apareceu para mim. Agora apareceu. Desculpa, Lu, apareceu para mim. Pode falar. Tenho visto que a terceira onda da TCC e a análise do comportamento estão se aproximando muito. O que separa as duas teorias? Excelente pergunta. Aí eu vou te devolver uma pergunta, Igor. O que separa as duas teorias onde? Aqui no nosso país ou fora do nosso país? Brincadeira. Isso foi uma brincadeirinha interna, tá? Por quê? Porque, na verdade, a grande questão, né, a gente tem uma separação bastante importante, que é epistemológica, né? Então, a visão de homem, né, a visão de um ser humano, né, a perspectiva monista e uma perspectiva não monista é uma questão que separa fortemente a análise do comportamento e a terapia cognitivo-comportamental. Porém, eu devo dizer para vocês que quando a gente começa a se aprofundar e a frequentar, né, as rodas da literatura e dos congressos, a gente começa a perceber que há muitas aproximações também. Então, a gente pode escolher olhar pela perspectiva das separações, mas a gente também deve escolher olhar pela perspectiva das aproximações. Então, eu acho que a grande diferença é epistemológica, certo?
Agora, se a gente pensar em termos da prática, se a gente pensar em termos da base comum, por exemplo, da lógica, né, de preocupação com evidências e tal, a gente de novo vê várias aproximações. Eu não estou dizendo com isso que as teorias são iguais. O meu convite aqui não é salada mista. O meu convite aqui é: a gente precisa estar aberto para o conhecimento, porque no fim das contas, o conhecimento ele não tem um dono, gente. E não é uma heresia gravíssima se tu estudar vários autores. Ao contrário, isso te dá uma visão mais abrangente de ser humano. Desde que esteja claro para ti que na perspectiva A as coisas são olhadas assim, na perspectiva B as coisas são olhadas assado. A grande questão, né, e o medo que ainda rege fortemente, né, o continente latino-americano, não só o Brasil, em termos das saladas mistas. Porque as saladas mistas, em geral, gente, acontecem quando eu sei um pouquinho só de cada coisa. Ou seja, eu não consigo ver com clareza quais são as ideias, qual é a visão de ser humano, qual é a visão de mundo. Eu, na verdade, misturo tudo ao mesmo tempo agora e não me aprofundo em nenhuma perspectiva. E não é esse o convite quando a gente fala de uma perspectiva baseada em evidências. Quando a gente fala de uma perspectiva baseada em evidências, a ideia é que eu me detenha e que eu estude com maior profundidade, sem preconceito, diferentes conhecimentos. Deixe as evidências falarem comigo. Mas claro que existem diferenças entre as teorias, e na verdade uma grande parte dessas diferenças, na maior parte das vezes, são epistemológicas. São uma perspectiva de como chegar ao conhecimento, uma visão de mundo, uma visão de homem. Então, esse é um ponto, não que isso não seja importante, é super importante. Mas a questão toda é que por que nós não podemos conhecer essas outras visões? E aí eu tenho que encerrar minha fala, infelizmente. Mas aí é uma coisa para pensar no final de semana, gente. Por que nos é tão assustador a ideia de alguém que estude várias teorias? Por que nos é tão assustador o novo? Por que nos é tão encantador o novo e migramos para o novo a todo momento sem nos aprofundarmos? Seria uma outra pergunta. O convite é: vamos nos abrir ao conhecimento e vamos nos jogar nele, vamos nos realmente mergulhar nele. E na medida em que a gente mergulhar nele, a gente vai descobrir que várias das coisas que os autores trazem e as evidências trazem, algumas delas encontram eco em nós, outras encontram menos eco em nós. E aí a gente acaba encontrando também essa lógica epistemológica de cada um de nós, né? Com quais ecos, né? Quais são as teorias e quais são as perspectivas que ecoam para mim, mas sem deixar de lado o fato de que, no fim das contas, o que deveria, pelo menos numa perspectiva das teorias cognitivas e comportamentais, o que deveria nos guiar são as evidências. As evidências para quê, para quem, para que contexto, em que cultura, em que realidade, em que pessoa, em que grupo, em que lógica de funcionamento. Então, muito bem. Vamos ver aí, última espiada. Olha, agora aqueceu a galera do chat, né? Muito bom, muito bom. Muito bem. As questões epistemológicas, muito bom. Eu vou deixar vocês fritando com essas ideias,
porque eu não posso ficar roubando o tempo da querida Elaine, da querida Nazaré, que vem depois de mim. Agradeço enormemente, mais uma vez, a LITCC por essa oportunidade, por esse convite. Foi um super prazer e deixo o convite para vocês estarem abertos ao conhecimento. Bia, muito obrigada, super pertinente sua fala, muito bacana, muito obrigada por toda a interação, pela disponibilidade, pelo carinho, por tudo, você é incrível. Obrigada mesmo. Obrigada, gente, bom evento, eu vou lá assistir vocês agora, tá certo? Bom evento, gente, tchau, obrigada pelos carinhos todos.